Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. E nós estamos aqui para, com a graça de Deus, nós darmos continuidade nos nossos breves estudos que temos feito, que temos considerado nesta playlist sobre o livro de Gênesis. E nós estamos hoje no capítulo 9 e iremos ver a perícope que vai do versículo 1 ao versículo 7 da palavra de Deus, do livro de Gênesis, no capítulo 9, versículos 1 ao versículo 7. E você já sabe, o nosso ministério é de tradição puritana inglesa, então aqui o que nós estamos apresentando aos irmãos, às irmãs, a você, meu amigo, minha amiga, que gosta do nosso conteúdo e que pretende aprender um pouquinho mais sobre a teologia puritana, é uma grande satisfação nós podermos aqui estudar juntos e apresentarmos a você justamente este breve estudo que temos feito. Lembrando que nesta playlist aqui, os irmãos, as irmãs, o amigo, a amiga, pode ver desde o capítulo 1 do livro de Gênesis. Então aqui você procura nessa playlist aí, desde o capítulo 1, desde a primeira perícope, nós estamos, com a graça de Deus, estudando, expondo o primeiro livro de Moisés, o livro de Gênesis, né? E já estamos no capítulo 9, na perícope que vai dos versículos 1 ao versículo 7. Aqui eu coloquei o QR Code, bem aqui ao lado. É um QR Code onde você aponta o seu celular, o seu leitor de QR Code, a sua câmera, e você vai ser direcionado ao nosso grupo oficial no Telegram. Ah, irmão Eduardo, que grupo é este? Se você está acompanhando aqui o nosso canal já há algum tempo, você sabe que este nosso grupo aqui, eu sempre tenho dito, é o grupo oficial no Telegram, onde nós estamos apresentando o conteúdo completo das nossas aulas. Nós temos diversas salas de aula, onde nós apresentamos, estudamos, junto com os irmãos, diversos tópicos da teologia reformada, em especial com enfoque na tradição puritana inglesa. Nós aprendemos ali teontologia, que é o estudo de Deus, nós aprendemos ali cristologia, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, soteriologia, que é o estudo da salvação, escatologia, enfim, uma grande quantidade de temas e de disciplinas que envolvem o conhecimento do Senhor Deus, mas tudo pensando e aplicando para que este conhecimento teológico ele pese na nossa mente e caia para o nosso coração, para que possamos ter uma vida mais piedosa, porque de nada adianta, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a gente tenha uma cabeça deste tamanho, um coração deste tamanhinho. Não adianta. Nós temos que aplicar a teologia na nossa vida, no dia a dia. Como puritanos, nós não fazemos distinção entre o secular e o sacro. Para nós, tudo é vivendo corandeu, é vivendo diante de Deus, seja na igreja local, que você deve ter a sua, seja no nosso trabalho, no nosso lazer, no nosso entretenimento, na nossa família, nos estudos, em qualquer lugar, vivendo diante de Deus. E como fazemos isso? Nós fazemos isso conhecendo a Deus. E como conhecemos a Deus? Estudando teologia, porque teologia é o conhecimento do ser e das obras de Deus como um todo. Então esse conhecimento tem que pesar na sua cabeça e descer para o seu coração para você aplicar dioturnamente, ininterruptamente, estes conhecimentos, para que você seja um homem e uma mulher de Deus,
um obreiro aprovado, como diz a palavra do Senhor. Então, considere apontar aí a sua câmera, o seu leitor de QR Code para a tela, e você vai para o nosso grupo. E nesse grupo nós temos também chats ali, onde há interação dos participantes, na própria sala de aula, tá? Onde você pode fazer perguntas para mim. E também nós temos um plus ali. Se você quiser um discipulado pessoal, um discipulado mais individualizado, ainda que online, né? Mas conversar conosco, pedir orientações, obter uma trilha de estudos para você se aprofundar na teologia puritana. Se você for homem, você faz esse discipulado comigo, e se você for mulher, você faz esse discipulado com a minha esposa, a irmã Kate. E nós teremos muita alegria em acompanhar o irmão, a irmã, a você que deseje prosseguir nos seus estudos de teologia reformada com enfoque na teologia puritana inglesa, tá bom? Então, ditas estas coisas, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, que vai ser justamente sobre... Deixa eu mudar aqui. Pronto. Como você pode observar, vai ser aqui Gênesis capítulo 9, versículos 1 a 7. E o tema que eu escolhi é justamente a renovação da aliança e a santidade da vida. Então, esta perícope que vai dos versículos 1 a 7, nesta perícope nós iremos falar sobre a renovação da aliança e a santidade da vida. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia, está aqui a minha, e vamos ler aqui esta perícope, tá? Que vai dos versículos 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Perdão, eu errei aqui. Vamos ler de novo. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move, vive e ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue. O sangue da vossa vida, de todo animal, o requererei. Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor. Muito obrigado pela tua palavra. Leve a nossa mente cativa a tua palavra. Não nos faz, Senhor, meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Não permita que nenhuma heresia ou algum impropério seja ensinado ou dito aqui nesta nossa aula. E abre nossos corações para te ouvirmos. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Então, meus amados irmãos, nesta perícope, nós iremos justamente estudar a renovação da aliança e a santidade da vida. E para isso, nós iremos considerar esta perícope no ombro de gigantes da fé puritana. E você já sabe que esses gigantes que nós sempre estamos constantemente nos ombros, geralmente é o Matthew Henry, o Matthew Poole, nós temos também o Spurgeon, frequentemente nós
observamos o que o Spurgeon nos ensina, e da fé reformada clássica, né, nós temos aqui João Calvino. Então são alguns gigantes os quais nós estamos justamente galgando os seus ombros para enxergarmos mais longe, né? Então vamos começar aqui nos versículos primeiros aqui da nossa perícope. E o primeiro versículo é este aqui, que está aqui na tela. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Meus amados, nós estamos aqui diante justamente de um novo começo. Um novo começo. Após o dilúvio, nós entendemos que Noé ele emerge da arca como uma espécie de segundo Adão, um novo cabeça federal para a humanidade. O mundo antigo, que foi corrompido pela violência, como nós vimos aqui em Gênesis capítulo 6, no versículo 11, ele foi lavado pelo juízo divino. Foi lavado pelo juízo divino. Agora, o Senhor Deus ele estabelece uma nova administração da sua aliança com a criação. O Senhor Deus reafirma o propósito do homem na terra, mas ele ajusta as leis para um mundo que, embora estivesse lavado pelas águas do dilúvio do Senhor, ainda estava habitado por pecadores. Porque, perceba, muito embora o juízo do Senhor tenha sido derramado e houvesse ocorrida a destruição ali de toda a humanidade, à exceção da família de Noé, Noé e sua família continuavam pecadores, e isso nós vamos ver logo em seguida, com pecados terríveis que irão acontecer na vida de Noé e de sua família. Então, esta nova administração da aliança da graça, que sim, nós estamos na aliança da graça desde Adão, quando o Senhor Deus promete o Messias, Adão e Eva, nós estamos ali já sob a aliança da graça. Então Noé está sob a aliança da graça, mas aqui há uma nova administração. Então Deus revela um pouquinho mais da sua aliança para Noé e sua família, para que eles pudessem efetivamente continuarem debaixo e usufruindo desta aliança de graça. Então, nesta nova dispensação, nesta nova administração da aliança da graça, na época de Noé, Deus ele vai estabelecer alguns princípios, algumas regras específicas. É o que nós estamos vendo justamente agora. Podemos começar falando sobre esta bênção eficaz aqui, no versículo 1. O texto ele inicia com Deus abençoando a Noé. Matthew Henry ele observa que a bênção de Deus não é apenas um desejo de boa sorte, como às vezes nós fazemos para os nossos amigos, nossos queridos, né? Quando desejamos, olha, boa sorte, que tudo corra bem para você, tudo de bom, paz e amor. Não é isso que Deus está fazendo. Tá? Então, Matthew Henry, esse grande puritano, ele nos informa e nos ensina que a bênção de Deus não é apenas um desejo, mas é uma concessão de poder de Deus. Deus está efetivamente e ativamente abençoando a Noé. É a bênção de Deus, é este poder de Deus que torna a criatura frutífera. Sem ela, o esforço humano ele é em vão. Então, a bênção que Deus dá a Noé é uma bênção de poder.
Para quê? Para que eles sejam fecundos e para que eles se multipliquem novamente e encham a terra. Nós temos aqui também o mandato cultural renovado. Então Deus outorga este poder ao homem novamente como uma espécie de renovação. Deus ele repete aqui a ordem. Por isso que nós podemos chamar também de mandado com D. Porque nós temos o mandado, que é uma ordem, e o mandato, que é um poder, que é uma outorga. Então, este mandado e este mandato que Deus faz, que Deus fez para Adão, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele repete aqui nesta nova administração da aliança da graça, ele repete para Noé. A terra estava desolada e vazia de habitantes humanos. Deus, então, em sua misericórdia, ele não deseja que o mundo permaneça um deserto, não. Mas o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, ele deseja e outorga, abençoando a Noé com este poder, para que a terra seja de novo preenchida com os portadores da sua imagem a partir de Noé e sua família. Isso demonstra que, apesar da depravação humana, a vida e a procriação continuam sendo bênçãos divinas e parte do propósito da criação, que é encher a terra, multiplicarem-se as imagens de Deus por sobre a terra. E a base disso é o matrimônio e a família, a base da sociedade. Então, o casamento de um homem e de uma mulher, que sempre objetivam a procriação, a multiplicação da imagem de Deus por sobre a terra, a família constituída, institucionalizada pelo Senhor Deus desde o primeiro casal, Adão e Eva, são a base da sociedade. E este mandato cultural, foi feito para Noé e sua família e para nós. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, eu quero lembrar a você que ter filhos não é uma opção para o casal. Você não deve, com sua esposa, decidir não ter filhos. Ter filhos e filhas é o cumprimento da ordem, do mandado cultural de Deus para você e para sua esposa, ou para você e para o seu marido. A não ser que haja algum problema de cunho médico, biológico, genético, que vocês não possam ter filhos. Fora isso, ter filhos é você cumprir obedientemente e submissamente a vontade de Deus. Percebe? E eu me lembro aqui uma lição muito preciosa do meu querido pastor, reverendo Paulo Anglada, que já está na glória com o Senhor. Ele nos ensinava na nossa igreja local, o reverendo Paulo Anglada, que ainda quando o pai e a mãe não podem, por uma condição médica, terem filhos, ele dizia assim, com aquela voz bonita que ele sempre teve, né? Os filhos sem pais são para os pais sem filhos. E os pais sem filhos foram feitos por Deus para os filhos sem pais. Então ele estava aqui ensinando a igreja, a nós, de que os casais que não podiam ter filhos deveriam considerar fortemente, obedientemente, a opção da adoção.
que maravilha é você poder adotar uma criança e você poder, de alguma forma, ensinar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus graciosamente a esta criança e, de alguma forma, multiplicar a imagem do Senhor Deus restaurada, cristã, por sobre a face da terra. Vamos agora ao versículo 2. Então, aqui no versículo 2, nós temos aqui assim: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais. Então nós temos aqui 2 pontos chaves. Nós temos aqui a graça comum, que é o chamado por Calvino o freio secreto de Deus, e nós temos a proteção divina contra a ferocidade da natureza. No Éden, o domínio de Adão sobre os animais era exercido em harmonia e submissão natural. Por quê? Porque o pecado ainda não havia entrado na terra. Então havia uma submissão natural no coração do homem, bem como em toda a criação, em todos os animais. Havia uma harmonia submissa da palavra de Deus. Os animais, ainda que os selvagens, eles não atacavam o homem e a mulher. Não havia, meu amado irmão, minha amada irmã, uma dieta carnívora. Não havia morte de animais para que o homem pudesse se alimentar, e também os animais não se alimentavam de outros animais, ou muito menos da humanidade. Havia uma harmonia perfeita. Mas agora, no mundo caído, essa harmonia foi quebrada, terrivelmente quebrada. O domínio do homem, ele é preservado pelo amor, não mais pelo amor. Este domínio do homem por sobre a criação, ele não é mais preservado pelo amor, como era na inocência antes do pecado com Adão e Eva, onde havia um domínio do ser humano pelo amor. Este domínio agora, quebrado pelo pecado, ainda que lavado pelo dilúvio, pelo poder de Deus, este domínio agora é preservado por Deus e entregue ao homem, mas é pelo pavor e pelo medo. Você consegue observar essa distinção? Antes da queda, o homem dominava pelo poder de Deus, mas por conta do amor. O homem era um mordomo, era a imagem de Deus na terra, portanto, a criação viu o homem com bondade, com amor, com misericórdia. Os animais viam os homens, via Adão, como imagem do próprio Senhor Deus, que não lhes faria mal. Então havia o domínio do homem por esse amor. Não havia medo dos animais para com os homens, nem dos homens para com os animais. Havia o domínio do homem como imagem e semelhança de Deus, como representante de Deus na terra, como um dominador, mas por amor. Então essa submissão dos animais e da criação era por amor. Agora mudou. Por conta do pecado, a violência entra no mundo. E nós já vimos o primeiro homicídio e diversos homicídios depois, antes do dilúvio. O adultério, o pecado. Os animais agora passam a não mais ver o homem
com amor, como pessoas que não lhes farão mal. A própria dieta dos animais também passa a mudar. Eles passam a ser carnívoros, alguns deles. Então, como é que este domínio do homem iria permanecer? É muito simples. Este domínio do homem iria permanecer por sobre a face da terra, por ordem de Deus, mas agora pelo quê? Pelo pavor e pelo medo. Então você observa, os animais agora eles passam a ter pavor e medo dos homens. E é por conta disso que este domínio humano, ainda que com a imagem manchada, a imagem de Deus manchada pelo pecado, este domínio humano ainda é preservado por Deus, mas não mais por conta de um amor submisso da criação ao homem, mas pelo pavor e pelo medo. Então, como eu disse, esta harmonia ela foi quebrada. O domínio do homem agora ele é preservado, repito, não mais pelo amor, mas pelo pavor e pelo medo. Matthew Henry, o grande puritano inglês que nos expôs a palavra do Senhor, no que tange a este versículo, ele destaca que isso é uma providência misericordiosa de Deus. Misericordiosa. Perceba que se os animais selvagens, muitos dos quais são muito mais fortes do que o homem, se os animais não tivessem esse instinto de temor implantado por Deus, eles poderiam facilmente se unir e exterminar a pequena família de Noé, que eram apenas 8 pessoas. Então você observa que se esse pavor e esse medo não fosse colocado por Deus no coração dos animais que logo em seguida saíram da arca, eles poderiam se unir e destruir a humanidade, porque eram muito mais fortes do que os homens, do que Noé e a sua família, que haviam apenas 8 pessoas ali. Então este medo que os animais têm do homem até hoje é um freio divino para a preservação da humanidade. Esse freio secreto que João Calvino nos ensina aqui na sua exposição do livro de Gênesis. João Calvino nos mostra que este freio divino é uma graça comum de Deus. É uma graça comum de Deus. Vou ler para vocês aqui um trecho de que João Calvino diz aqui, ó. Pavor e medo de vós. Isso diz respeito também e principalmente à restauração do mundo, para que a soberania sobre o resto dos animais permanecesse com os homens. E embora após a queda do homem os animais fossem dotados com nova ferocidade, contudo ainda permanecia algum resquício daquele domínio sobre eles, o qual Deus lhe havia conferido no princípio. Agora Deus promete também que o mesmo domínio continuaria, Calvino diz. De fato, vemos que os animais selvagens avançam violentamente sobre os homens e dilaceram e rasgam muitos deles em pedaços. E se Deus não restringisse maravilhosamente a fúria desses animais, a raça humana seria totalmente destruída. Portanto, o que já dissemos a respeito da impetuosidade do ar e da irregularidade das estações é também aqui aplicável. Então, Calvino aqui neste livro, muito bom, você poder adquira. Ele ensina que esses animais foram preenchidos pelo poder de Deus para que tivessem pavor e medo da humanidade. E isto é uma graça comum.
Vamos agora aqui para o versículo 3. O versículo 3 diz o seguinte: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Texto principal diz assim: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Temos aqui dois pontos chaves neste versículo 3. Só Deus é Senhor da consciência. E isso está na Confissão de Fé de Westminster, Confissão de Fé puritana, no seu capítulo 20. Bem como o segundo ponto-chave é contra a tirania das proibições humanas, como Calvino nos ensina. Então aqui, Deus ele estabelece que tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Antes do dilúvio, a dieta prescrita ao homem era absolutamente vegetariana. É como nós podemos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 29. O homem só poderia comer de maneira vegetariana. Mas agora, nesta nova administração da Aliança da Graça, Deus expande esta concessão para incluir a carne dos animais. Então o homem poderia, a partir de agora, comer a carne dos animais. E isso nos aponta a soberania divina por sobre a criação. Este versículo ensina que o nosso direito de usar as criaturas não é intrínseco, mas ele é derivado de uma concessão misericordiosa de Deus. Nós não podemos usar os animais como uma espécie de um direito intrínseco nosso, mas é uma concessão misericordiosa de Deus. Por isso devemos nos utilizar dos animais com responsabilidade. Com responsabilidade. Nós somos verdadeiros inquilinos aqui na Terra. O Senhor Deus é o grande proprietário de toda a criação e de todos os seres viventes. Matthew Henry, ele observa que, muito embora o homem tenha perdido direitos pelo pecado, como, por exemplo, de poder se alimentar da árvore da vida, de poder viver no jardim do Éden, em perfeita comunhão com Deus, muito embora estes direitos tenham sido retirados por Deus do homem, o Senhor Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele renova e amplia alguns outros direitos, como, por exemplo, da alimentação. O homem pode agora continuar comendo os vegetais, como ele podia lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, mas agora ele também passa a poder ter outras provisões para a sua sobrevivência, a carne de animais. Percebe? Então há um aumento de direitos aqui. Vamos aqui para o nosso outro versículo. Vamos aqui para o versículo 4. No versículo 4, nós temos aqui a pedagogia do sangue. Tá? Vamos ler o versículo 4? Abra sua Bíblia aí. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. O texto principal, carne, porém, com sua vida, não comereis. Temos dois pontos chaves aqui. O respeito à vida e a proibição da crueldade. E a tipologia aqui é porque o sangue aponta para a expiação de Cristo. Embora a carne, meus amados irmãos e irmãs, meu amigo, minha amiga, muito embora a carne seja permitida,
Deus ele impõe uma restrição: não comer a carne com sangue. A vida, não comer a carne com sangue. Primeiro, proibindo a crueldade, para prevenir a barbárie de comer animais ainda vivos ou devorar o sangue como bestas feras. A crueldade de comer um animal ainda vivo, infligindo neste animal dor excruciante, nos é vedado pelo Senhor Deus. Então, quando o Senhor Deus diz: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis, ele está dizendo: você não vai comer o animal enquanto ele estiver ainda vivo. E esta é uma proibição que nós temos até os dias de hoje. Nós não podemos nos alimentar de maneira sádica de um animalzinho, estando ele ainda vivo. Primeiro nós temos que matar este animal da maneira que nós pudermos e, se possível, da maneira menos dolorosa possível, e depois sim nos alimentarmos deste animal já morto. E o outro ponto-chave é a tipologia da expiação. O sangue, ele é reservado por Deus para o uso sacrificial, não para o uso alimentar, é para o uso sacrificial. No sistema levítico, que nós iremos ver, se com a graça de Deus nós avançarmos aqui na exposição da palavra do Senhor e pudermos chegar no livro de Levítico, esse sangue ele é reservado para esse uso sacrificial. Nesse sistema levítico posterior, o sangue faria expiação pela alma, como nós iremos ver lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Você pode abrir sua Bíblia e ver. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Respeitar o sangue era respeitar o preço da redenção, que seria tipificado nos sacrifícios veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, e cumpridos em Cristo, no precioso sangue derramado do Senhor Jesus. Percebe? Então vamos dar continuidade aqui para o outro versículo. Vamos aqui ao versículo 5. Vamos ler. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do homem, de cada um requererei a vida do homem. A vida do homem. Então aqui, como texto principal do versículo 5, nós temos: certamente requererei o vosso sangue. Pontos chaves: Deus é o proprietário da vida humana. Nem o homem é dono de sua própria vida, é Deus que é o proprietário da vida humana. Nós temos aqui a condenação implícita do suicídio e do homicídio. É o que nos ensina, por exemplo, outro símbolo de fé de Westminster, símbolo puritano, no Catecismo Maior, na pergunta 136. O suicídio e o homicídio são proibidos pelo Senhor Deus. O versículo 6, que é uma decorrência do versículo 5, diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, o princípio aqui fundamental, o texto principal, é: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Aqui nós temos a imago Dei, a imagem de Deus. Imago Dei é uma expressão em latim que significa a imagem de Deus. Atacar o homem é atacar a Deus.
E por conta disso, a instituição do magistrado civil e da pena capital, da pena de morte. Então observe que a pena de morte, estabelecida por Deus ainda na aliança da graça, o é desde o livro de Gênesis. Então as pessoas que são contrárias à pena de morte estão sendo antibíblicas. Havendo dois erros aqui crassos. O primeiro erro que nós temos aqui, das pessoas que são contra a pena de morte, é teológico. Na verdade, tudo é teológico, mas, vamos dizer assim, é de uma compreensão equivocada da aliança. Eles entendem que Cristo estabelece um novo pacto e que a graça, o pacto da graça é estabelecido por Cristo quando andou por sobre a terra. Isso não é correto. O pacto da graça é estabelecido com Adão. Antes de Adão pecar, havia o pacto das obras. Olha, Adão, você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. Este é o pacto das obras. O homem não conseguiu cumprir. Então o Senhor Deus proveu um novo pacto, já que o pacto das obras o homem não conseguiu cumprir. Então o Senhor Deus ele proveu o pacto da graça ainda no Éden, para Adão e para Eva. Que pacto é este? De que o Messias viria, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então o pacto da graça ele é estabelecido no Éden. Então observe que o pacto da graça ele não é estabelecido na vinda terrena do Senhor Jesus. Percebe? O pacto da graça é estabelecido ainda em Gênesis. Então esse é o primeiro erro. Porque eles fazem, as pessoas que são contrárias à pena de morte e querem dar um fundamento bíblico, teológico, eles dizem assim, não, a pena de morte era permitida no pacto das obras, como se o pacto das obras tivesse valendo até a vinda de Cristo, e a partir da vinda de Cristo o pacto da graça. Mas não é correto. Então esse é o primeiro erro. O pacto da graça é estabelecido quando o pacto das obras é quebrado pelo homem no jardim do Éden. Então a partir desse momento o pacto da graça ele inicia. Ainda com Adão e Eva, que passam a ter fé no Messias. Então o primeiro argumento contra a pena de morte que está estabelecido nesta teologia equivocada do entendimento da aliança é colocado sob enfoque teológico correto. E o segundo ponto aqui é que desde Gênesis expressamente no capítulo 9, no versículo 6, nós temos a determinação ainda e já na vigência do pacto da graça, da ordem de Deus, a pena de morte. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Então, para isso, o Senhor Deus estabelece a instituição do magistrado civil e da pena capital. Não é a vingança pela vingança, não é uma vindita, mas é estabelecida uma autoridade civil. E na época de Noé era o patriarca que exercia essa autoridade. E hoje nós temos a instituição do quê? Do Estado. O Estado detém a lei. Você pode ler lá em Romanos, no capítulo 13, onde Paulo nos ensina no Novo Testamento que o rei, que o Estado, que a autoridade possui a espada para punir o mal. E a espada serve para cortar a cabeça, para decapitar, pena de morte. Então, essa instituição da pena de morte e do magistrado civil para aplicar a lei, para impedir a crueldade, para impedir o derramamento do sangue do homem, que é a imagem e semelhança de Deus, para proteger a imago Dei, é estabelecido pelo Senhor Deus, esse magistrado, para que possa, depois do julgamento,
onde seja garantida a este homem, a esta mulher, a ampla defesa e o contraditório da pena de morte. Enquanto os animais, meus amados irmãos, enquanto os animais podem ser mortos para o alimento, a vida humana ela é inviolável. Os animais podem ser mortos para servirem de alimentos para nós, mas a vida do homem é inviolável. Esta instituição da magistratura civil para proteger a vida do homem é a base da justiça civil e a autoridade da pena capital. O Estado, ele passa a aplicar esta lei, a autoridade civil passa a aplicar essa lei. Em latim, nós poderíamos chamar de lex talionis. Por quê? Pelo homem se derramará o seu, ou seja, aquele que cometer um homicídio, este morrerá. Este morrerá também. Indica isto que a justiça deve ser executada pela autoridade humana delegada por Deus, o magistrado civil, e não por vingança pessoal arbitrária. A Confissão Puritana de Fé de Westminster, no capítulo 23, ela confirma que Deus armou o magistrado com o poder da espada para a defesa dos bons e castigo dos maus. A espada serve para proteger os bons, aquilo que é bom, que é verdadeiro e que é belo, e para castigar os maus. O fundamento teológico disso é Imago Dei, como eu mostrei para os irmãos. A razão para a extrema severidade contra o assassinato não é apenas o dano social, mas um ataque direto a Deus. Percebe? Não é apenas uma questão social aqui. Quando há um homicídio, há um ataque à imagem de Deus, portanto, um ataque a Deus. Matar um homem é destruir a Imago Dei, é destruir a imagem de Deus. Matthew Henry, ele argumenta que tal ato é uma traição contra a coroa e a dignidade do próprio Deus. O assassino, literalmente, ele defaceia, ele procura destruir, ele destrói a imagem do soberano Deus. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 136, ensina que o sexto mandamento, não matarás, proíbe também tirar a nossa própria vida, não só a de outrem, de forma injusta. Há duas proibições, é o que o Catecismo Puritano nos ensina. O mandamento de não matarás nos proíbe tirar a nossa própria vida de outrem, mas também exige a preservação da vida através da justa defesa contra a violência e uso da espada pela justiça pública. Por isso que também as guerras para proteger, para a defesa contra a violência, são permitidas por Deus, as chamadas guerras justas. Percebem? Então, esta nova administração da Aliança da Graça, levando-se em consideração que o homem ainda era um pecador miserável e que o coração do homem era tendente à prática de diversos pecados, inclusive da violência, é a base deste poder que Deus deu hoje em dia ao Estado para aplicar de maneira justa a pena capital e para usar a força para proteger aquilo que é bom, de acordo com a palavra de Deus, e punir aquilo que é mal, é um poder, uma outorga, é um mandado e um mandato cultural que Deus dá ao homem. Ok? Vamos ao versículo 7 agora.
Versículo 7 diz assim, é o último versículo. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. O texto principal aqui é: mas sede fecundos, povoai a terra. Temos aqui 2 pontos chaves: a perseverança da promessa divina e a preservação do mundo para a história da redenção. Meus amados, a passagem fecha exatamente como ela começou, com um imperativo à vida. Encontrar-te com a violência que causou o dilúvio, onde a morte reinou, a vontade de Deus para a humanidade pós-diluviana é a vida. É a vida. O crescimento e a construção das famílias e da sociedade. Por isso que a vida é protegida, por isso que a pena de morte é permitida por Deus, é decretada por Deus, para a preservação da vida, para a proteção do que é bom e para punir o que é mal. A proteção da família, da sociedade, a proteção da vida desde o ventre da mãe. Por isso, nós somos, e a Bíblia é radicalmente contrária ao aborto, seja ele qual for, a preservação da vida. Deus deseja ver sua terra cheia de sua glória, através da multiplicação da sua imagem, dos seus representantes. Percebe? Vamos agora, meus amados irmãos, para as aplicações para a nossa vida do texto que acabamos de ler. Primeiramente, nós temos a santidade da vida. A santidade da vida. Porque o homem porta a imago Dei. O cristão deve opor-se à cultura da morte, ou seja, aborto, suicídio e homicídio. O cristão deve ser contrário. Se você é cristão, você deve obrigatoriamente ser contrário ao aborto, ao suicídio e ao homicídio. O cristão deve defender a dignidade humana desde a concepção. A dignidade humana, ela é prevista pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Outra coisa decorre da nossa perícope de hoje. A justiça civil. O Estado é servo de Deus e assim deve funcionar. Devemos orar pelos magistrados. E aqui entenda magistrados, não só os membros do Poder Judiciário, mas as autoridades competentes. As autoridades competentes. Devemos orar pelos magistrados e defender que a lei puna o mal. A lei deve punir o mal, pois a impunidade afronta Deus. Como dever de casa, leia Romanos capítulo 13 e a Confissão de Fé de Westminster no versículo 23. Então, se você é puritano, se você gosta da teologia puritana, se você é um crente reformado, se você é um crente bíblico, você vai entender que o Estado é uma ordem de Deus, portanto, o anarcocapitalismo, a defesa de uma ausência do Estado não é bíblica. O Estado é ordem de Deus. A instituição do Estado é ordem de Deus, tanto quanto a da família. E a pena de morte também é uma ordem de Deus. Para isso, leia Romanos capítulo 13 e a Confissão de Fé de Westminster no versículo, no seu capítulo 23. Nós temos também aqui como aplicações para a nossa vida
A gratidão pela graça comum. A nossa segurança e alimento não são direitos intrínsecos nossos, mas são presentes de Deus. São presentes de Deus. Devemos viver com gratidão pelo freio que Deus impõe à maldade natural do mundo para nos preservar. Então Deus, ele freia a maldade natural do mundo. E aqui eu estou dizendo não só o freio que ele coloca através do temor, do pavor, do medo que ele coloca nos animais selvagens para conosco, mas também a própria criação, as tempestades, os terremotos. Deus freia todas essas expressões naturais que podem nos causar mal. Deus freia de alguma forma isto aqui também. Meus amados, esta passagem, esta perícope, Gênesis capítulo 9, versículos 1 a 7, nos ensina coisas fundamentais para a nossa cosmovisão cristã sobre a sociedade e sobre o governo. Primeiramente, nós temos, meus amados irmãos, o valor da vida. A vida humana tem valor infinito, porque nós somos imagem e semelhança de um Deus infinito. Não porque o homem é autônomo, não porque o homem é alguma coisa em si mesmo, mas porque ele reflete o seu Criador. Você já parou para pensar que o seu próximo, que você é imagem do Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra? Então, por isso que a vida humana tem valor infinito. Por isso que nós somos contrários a qualquer assassinato, seja ele um homicídio, seja ele um aborto e seja ele um homicídio, que é o assassinato da própria vida. Assassinato, veja bem, não a pena de morte. Existe assassinato e pena de morte. A pena de morte é estabelecida por Deus. A morte, mas não é assassinato. Assassinato é a morte injusta. A única morte justa que Deus permite é por meio da punição de um homicídio. Quando um homem derramar o sangue de outro homem, este homem homicida sofrerá a pena de morte. Por meio da espada do magistrado, da autoridade civil, do Estado. Deus não é indiferente à violência, meu amado irmão. Ele exige justiça e estabeleceu instituições humanas para frear o mal, para inibir o mal e para punir o mal. Entenda que tudo isso faz parte da graça comum do Senhor. A preservação da humanidade, a ordem na natureza e a provisão de alimento são atos da bondade de Deus para com justos e para com injustos também, permitindo que a história da redenção continue até a vinda do Messias. Para Noé, permitiu que a história continuasse no Antigo Testamento até a chegada do Messias. E para nós, até a segunda vinda do Messias. Percebem? Então, meus amados irmãos, eu espero que este estudo de hoje tenha sido uma bênção para vocês, como foi para mim. Considere se inscrever neste canal aqui, no YouTube, no Instagram também, nós temos o nosso Instagram, e aqui, principalmente, aqui do lado, nós temos o nosso QR Code, que você aponta o seu celular e você vai ser direcionado para o nosso grupo no Telegram. E eu te espero lá. Eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir.